Olá, crianças! Vamos lá para a nossa aula de matemática de hoje? Olha só, o nosso cabeçalho ele vai ficar da seguinte forma. Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 17 de agosto de 2021. Hoje é terça-feira, professora Damares Vilela, turma 4º ano B4, turno vespertino. O nome de vocês e a data de nascimento. Na semana 2, a gente vai estudar os números e vamos estudar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão, que é a adição de parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medida. A nossa habilidade é a 7A, que é resolver problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo 2 algarismos, envolvendo os significados de repartição. Então, eu vou repartir, alguma coisa com alguém, não é? Nosso conteúdo relacionado vai ser divisão com números naturais, estratégias para efetuar uma divisão, divisão exata e não exata, divisão por número de 2 algarismos e algoritmo usual da divisão. Então, vai ser bem legal nossa aula hoje, né? Dividir com um amigo, com alguém, né? Então, olha só, ele fala aqui, a divisão é uma das 4 operações básicas da matemática e ela é inversa à multiplicação, tá? Então, ela é inversa à multiplicação, né? Assim como outras operações, a divisão ela tá sempre presente no nosso cotidiano, né? Por exemplo, a mamãe, quando ela trabalha, quando o papai trabalha, eles vão dividir o salário para as despesas da casa, né? Então, eles dividem entre a luz, a internet, né? A água, o orçamento para comprar arroz, feijão, né? Alimentos, sabonete, sabão, enfim, né? E aí, quando a gente sabe usar conhece bem esse processo de divisão, a gente vai conseguir separar elementos de um conjunto em conjuntos menores, né? Ou seja, para repartir uma quantidade em partes iguais. No caso da mamãe e do papai, nem sempre reparte em partes iguais, né? É diferente, mas no caso nosso aqui, a gente vai estudar a divisão por partes iguais. A divisão ela vai possibilitar resolver problemas, né, no nosso dia a dia. Então, por isso que a gente deve compreender o funcionamento dela para aplicar no dia a dia, tá? Olha só, aqui a gente tem, suponha que você tem 6 bolinhas e seu desejo é dar um pouco para cada um dos seus 3 amigos. Então você tem 6 balinhas, você dá mais leu bolinhas. 6 balinhas e vocês vão dividir com seus amigos. Como que vocês fazem isso, né? Olha lá, ó. Primeiro a gente desenha a bolinha, né? E aí vocês vão distribuir por cada um. Ou vocês podem pegar 6 grãos de feijão e dividir por 3 também, né? Colocar em 3 potinhos, como se fosse um para cada amigo. Depois, se agruparmos as balinhas de 2 em 2, cada uma das pessoas receberá a mesma quantidade. Olha lá. A pessoa 3 recebe 2, a pessoa 2, 2 e a pessoa 1, 2. Aqui, veja que o que acabamos de fazer foi dividir as balas 6 por 3 pessoas. As 6 balas por 3 pessoas. E encontramos 2 como resposta, ou seja, a resposta dessa divisão é 2. Para representar uma divisão, vamos utilizar o método da chave. A método da chave é esse aqui, né? Que tem esse traçado aqui, ó.
formando um ângulo de 90 graus, que foi o que a gente estudou numa apostila anterior, né, na PET 2. Olha lá, ó, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Aí coloca o 6 aqui embaixo, subtrai e deu o resto 0, né? Então, essa continha, ela é uma continha com uma divisão com resto 0. Depois aqui, ó, cada parte da divisão possui um nome. O número 6 é chamado de dividendo, o número 3 é chamado de divisor, o número 2 é chamado de quociente e o 0 é chamado de resto. De modo geral, temos a divisão da seguinte maneira: dividendo, divisor, quociente e resto, né? Aqui ele fala, ó, existe um método que facilita o processo de divisão, o algoritmo de Euclides. Então, ele fala que o dividendo, ele é igual ao divisor multiplicado pelo quociente e adicionado ao resto. Em outras palavras, eu tenho que o dividendo, que é o número maior, ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. E, de fato, isso ocorre. Veja que 6 é igual a 3 vezes 2 mais 0, tá? Agora, vamos para as nossas atividades. Ó, vamos resolver as divisões com a ajuda do uso de pedras de dominó. Eu tenho 24 dividido por... Quantos tem ali? Bolinhas. Vocês vão ter qual resultado? Aqui vocês vão fazer a operação, tá? Depois, eu tenho tantas bolinhas dividido por 2, eu vou ter aqui um resultado. Aqui vai ser a operação, né? Lembrando que essa aqui é a nossa chave, tá? 30 dividido por número de bolinhas igual a operação tá aqui, né? Observe esta resolução. Tenho a divisão, ó. 72 dividido por 3. Primeiro, você vai verificar se o primeiro número à esquerda é maior ou igual ao número da chave. Ó, então, o número da esquerda, ele tem que ser maior ou igual ao número da chave. Se for, selecione. Se não for, selecione, junte o próximo número da direita. No caso, vamos usar o 7, que é maior do que o 3. Segundo passo, você vai completar. Segundo, complete. 3 vezes 2 é igual a 7, ou menos, né? O número encontrado é o 2, porque 3 vezes 2 é igual a 6. Coloque o número encontrado na chave e o resultado, e subtraia 7. Aqui, ó, 7 menos 6, sobrou 1. Então, a gente fala que essa divisão tem resto, né? Depois, o 3, ó, o terceiro passo, você abaixa o próximo número, no caso, o 2, e verifique. 3 vezes 4, ela deu 12, tá vendo? 3 vezes 4 é igual a 12, ou menos, né? Tem que estar esse valor ou menos. Você coloca o número encontrado na chave e subtrai o resultado. Olha só, 12 menos 12, 0. Então, tivemos um resto 0. Aqui vocês vão resolver as atividades, ó, divisões, né? E aí, depois, vocês vão completar a cruzada escrevendo por extenso o resultado. Então, aqui, ó, 56 dividido por 4, vocês vão fazer a operação aqui. 32 dividido por 8, a operação aqui. E aqui, ó, 75 dividido por 5, a operação aqui. 90 por 5, a operação. 63 por 9, 16 por
8, 36 por 3, 64 por 8, 60 por 2, 78 por 6. Todos têm um espaço para vocês resolverem, tá? Continuamos aqui, ó, 80 por 4, 72 por 9, 48 por 8, 49 por 7, 54 por 9, 30 por 6 e 27 por 9, né? E aqui vocês colocam as respostas. Lembrando que na vertical estão os números, tá? E na horizontal estão as letras, certo? Bem tranquilo, né? A nossa aula de hoje finaliza aqui, tá, crianças? Espero que vocês consigam resolver de forma tranquila. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Fiquem com Deus e até amanhã para a nossa aula de ciências. Tchau, tchau!